Então você que nos visita, nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu te convido a abrir Filipenses no capítulo 2. Filipenses 2. Nós vamos concluir o capítulo hoje. E você lê comigo, portanto, dos versos 17 até o 30. Filipenses 2, do 17 até o 30. Mesmo sentados, mas com reverência, pois é a palavra de Deus que lemos. Diz o seguinte, Paulo, escrevendo para esses irmãos, a igreja em Filipos: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. 19. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim, espero enviá-lo logo, que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda a alegria, e honrai os homens como ele. Pois se chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Amém. Convido a orar mais uma vez comigo. Bendito Deus e Pai, a Ti rendemos graças por essa palavra que é viva e eficaz, por essa porção do Teu Evangelho que lemos. Deus, e Te peço, pedimos ao Senhor, clamamos a Ti. Traz a luz, Pai, ilumina na Tua palavra o que precisa ser tratado em nossos corações. Mesmo aquelas áreas obscuras que venham à luz para sermos tratados a partir desse texto e transformados pelo testificar do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, pelo poder do Evangelho e para louvor da glória de Deus somente. Amém. Amém. Então, um breve resumo desse capítulo 2, você que tem acompanhado a gente, nós vemos, no início do capítulo, o apóstolo Paulo nos traz Jesus como exemplo perfeito, o Jesus como modelo de uma submissão perfeita que agrada a Deus, dos versos 1 até o 11, ele falou disso. Dos versos 12 ao 16, o apóstolo Paulo então dá instruções para a igreja de como devemos nos portar. Somente através da submissão e do serviço o cristão pode desenvolver a sua salvação, pode santificar-se, ele pode servir as pessoas e dessa forma ser útil nas mãos de Deus. Agora nós lemos então do 17 ao 30 e Paulo nos traz aqui os exemplos dele mesmo, de Timóteo e do Epafrodito, um nome bonito para dar para um filho. Você que está na dúvida, Epafrodito, o apelido dele vai ser Epa, não tenha dúvida disso. Então Paulo nos mostra, nesses 3 exemplos de servos, a tríade de cristãos com mentes submissas a Cristo, que nos ajudam a perceber que também é possível vivermos dessa forma. Um serviço cristão com alegria. Amém? O contexto histórico, para você que está chegando,
Paulo estava em Roma, preso, né, a um soldado romano, uma corrente a 40 centímetros de distância um do outro, numa casa em que ele mesmo pagava o aluguel, era preso e pagava o aluguel, né? Diferente de hoje, né? O cara vai preso e a gente sustenta a comida dele, a moradia, né? Naquela época não. Lá em Roma o preso tinha que pagar o aluguel. Estavam com ele então Timóteo, seu discípulo, e Epafrodito, que era pastor da igreja dos Filipenses na época. E nós vemos nesses homens o exemplo excepcional de uma vida piedosa. Eles estavam ligados com Paulo geográfica, espiritualmente e ministerialmente no mesmo propósito, na mesma causa de servir ao Evangelho, servir a igreja de Deus com o Evangelho de Cristo Jesus. Cada um deles, nós vemos, eram dedicados ao próximo, porque abriam mão dos seus próprios interesses. Então, pela causa do Evangelho, cada um deles, assim como Paulo, também tinha colocado em risco sua saúde, seu conforto, sua liberdade, até mesmo sua própria vida. O primeiro exemplo que o texto nos traz é do próprio apóstolo Paulo, que nós lemos no verso 17 e 18. Paulo se apresenta ele mesmo como um exemplo de libação. Paulo se destacou, você que tem acompanhado, nos acompanhou na exposição de Romanos, está bem habituado com o perfil do apóstolo Paulo. Ele se destacou por ter uma mente submissa a Jesus e, portanto, uma mente que submete as pessoas, pois ele não pensava em si mesmo, mas principalmente nos benefícios dos outros. Um servo dedicado aos outros por amor. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, escreveu em Atos 20, 24 o seguinte: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20, 24. Deixa marcar esse texto de Filipenses e abra comigo lá em Romanos 12. Vamos ler do 10 ao 13. Romanos 12, 10 até o 13. Quando Paulo nos fala: amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Aqui, no que Paulo nos apresenta, nós podemos dizer, se houvesse um curso de ser servo de Cristo, nós temos aqui 7 disciplinas desse curso, ou então o breve currículo de todo servo de Deus, que nós acabamos de ler. E esse currículo se resume em amar de coração com amor fraternal, preferindo honrar os outros, sendo cuidadosos no zelo, fervorosos no espírito, alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Amém? Se você quer marcar esse texto, marque Romanos 12, do 10 ao 13. Então, o que Paulo tinha afirmado anos atrás, agora, ali em Roma, se dirigindo aos filipenses, ele coloca em prática, de uma forma muito clara, na sua vida. Ele estava preso, podia até morrer, mas o mais importante era completar a sua carreira. Esse era o alvo, o objetivo do apóstolo Paulo, o objetivo da sua vida cristã e o ministério que foi recebido da parte de Jesus. O serviço de Paulo, o mais importante, como apóstolo e orientador da igreja do Senhor. Então, portanto, Paulo se destacou também porque ele se dispôs a aceitar esse papel de libação, como o texto de Filipenses nos traz. O que é a libação? Libação, no contexto judaico, já no Antigo Testamento, era quando o sacerdote oferecia o sacrifício a Deus, aquele holocausto
que queimava o animal. A libação era uma taça de vinho derramada sobre o sacrifício, e aquele vinho evaporava como um vapor que simbolizava que estava chegando até Deus, um aroma suave, agradável a Deus. Paulo, então, ele não precisava, quando ele fala isso, ele não precisava ser o sacrifício, a oferta principal. Ele se contentava em ser simplesmente a taça de vinho derramada sobre o sacrifício maior dos filipenses. Ele já se sentia alegre por isso, e se regozijava na vida de sacrifício e amor desses irmãos. Ele vibrava e se alegrava com o progresso, com o avanço, o crescimento dessa igreja na fé, no firmamento de fé e devoção. Ele se alegrava com os filipenses nessa prática genuína da palavra de Deus. Conforme o teólogo Barclay diz a respeito desse trecho, ele transcreve da seguinte forma: a fidelidade, é como se Paulo estivesse falando, a fidelidade de vocês e a lealdade cristã de vocês já são um sacrifício a Deus. E se tenho que enfrentar a morte por Cristo, eu farei, voluntariamente e com alegria, porque a minha vida será derramada como libação oferecida a Deus no altar em que vocês estão oferecendo o vosso sacrifício. Aí fica bem claro da gente entender. Já tratamos anteriormente da humildade do apóstolo Paulo. Paulo se entregava como esse vinho derramado sobre o sacrifício, porque para ele o morrer por Cristo era um privilégio. Ele mesmo disse, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Paulo também se dirigiu aos Coríntios, em 2 Coríntios 12:15, ele falou, de muito boa vontade, gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Esse é o coração de um servo fiel que agrada a Deus. Por isso, em vez de murmurar, Paulo tinha todo motivo para reclamar da vida. Olha a situação que ele estava passando. Mas ao invés de murmurar, de reclamar, de fazer contenda, confusão, ao invés de ter faniquito, como a gente fala, ele estava alegre e se regozijava. E ele apelava aos filipenses quando agia dessa forma. E apela para nós hoje, enquanto igreja. Ele apela para mim e para ti, meu irmão, para nós termos essa alegria e o prazer no privilégio de compartilhar do amor e da graça de Deus que recebemos somente em Cristo Jesus. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Acontece que ninguém pode compartilhar daquilo que não tem. Então, se temos alegria no Senhor, de fato, temos com o objetivo de compartilhar com o próximo. Paulo foi um homem como eu e você, um homem comum, sujeito às tentações, às tristezas e dificuldades dessa vida. Mas ele estava alegre, independente da situação em que ele se encontrava. Acusação, prisão, provável sentença de morte. Ele não desanimou, ele estava alegre, ele se agarrava naquilo que ele tinha de mais precioso. Jesus. Não nas circunstâncias. Em Cristo Jesus. Ele tinha alegria na morte da cruz, esperança na ressurreição e certeza na promessa da vida eterna. Isso é motivo suficiente para sermos alegres, para vivermos os nossos dias em alegria, contentamento e gratidão a Deus. Paulo, então, nos conclama a espalhar dessa alegria inabalável e dessa esperança viva. Sim, o cristão tem que ser alguém conhecido pela alegria da salvação. Temos que compartilhar dessa alegria para os perdidos. Eu e você devemos e podemos ser um canal para todas as pessoas, um canal para fluir dessa alegria inabalável. Mas talvez aqui no nosso meio haja alguém que precisa de alegria. Você precisa de alegria, meu irmão, minha irmã? Você pode obtê-la. Sabe como podemos obter mais alegria? Porque o Senhor é fonte inesgotável para todo aquele que nele crê. Podemos obter mais alegria porque no Senhor está depositada toda a alegria.
Como você pode ter mais alegria? Leia a bendita palavra de Deus. Permaneça firme em oração. Vá regularmente à igreja. Tenha comunhão com os irmãos. Exalte o nome de Deus em adoração. Cante louvores a Ele, mesmo no meio da dificuldade. Mantenha o seu foco no Senhor. Olhe para Cristo, não olhe para você. Não olhe para as suas dificuldades. Olhe para a vitória que nos foi concedida na obra da cruz do Calvário. Não olhe para problema nenhum. Os problemas dessa vida são muito pequenos se comparados com a condenação eterna que nos era devida. Alegre-se na cruz de Cristo. Confie no Senhor. É aí que começa a verdadeira alegria. Alegria que não tem fim. Amém? Então esse é o primeiro exemplo do próprio Paulo e ele vivia dessa forma. O segundo exemplo que o texto nos traz, nós lemos dos versos 19 até o 24. O exemplo de Timóteo. Timóteo era um homem cristão adequado para o serviço. Eu tenho para mim que Timóteo está para Paulo da mesma forma que João estava para Jesus. Pensa comigo. Jesus tinha os 12 mais íntimos. Mas na hora que o bicho pegou, na hora do pega para capar, todo mundo saiu fora. Judas traiu, Pedro negou, Tomé não acreditou, e aí o resto da galera vazou. Mas na cruz do Calvário só tinha um deles, que era João. E Timóteo era o discípulo, servo fiel de Paulo, até o fim. Ele foi para Roma, ele enfrentou, essa dificuldade. Ele estava com Paulo nessa situação, pessoalmente. Então essa mesma submissão rendeu a Timóteo, de Paulo, uma avaliação impecável. Em relação à vida pessoal de Timóteo, ele era considerado por Paulo como alguém que o animava, dava esperança para o apóstolo. E nisso nós aprendemos o quão é importante nós nos sujeitarmos, é um grande privilégio, de nos sujeitarmos aos novos convertidos. Cheios de fé, de devoção, de fervor pelo Senhor, eles nos animam. Se você não teve essa experiência ainda, experimente. Então é assim, Timóteo animava o apóstolo Paulo. Ele foi considerado por Paulo como um filho na fé, um filho querido, um servo fiel, alguém interessado e dedicado aos outros. Timóteo, nós vemos no verso 20 que ele é compreensivo, no 21 que ele é abnegado, no 22 que ele é temperado, ele cuidava do bem-estar dos outros, cuidava dos interesses de Cristo e não dos dele. Ele era fiel como um filho amado ao lado do seu pai. Como para quem é pai, sabe como é bom a gente ter um filho que não, pai, deixa que eu carrego essa mochila, não, pai, deixa que eu faça tal coisa. É bênção demais isso. E ministerialmente, Timóteo então se destacava como alguém de plena confiança, total confiança, pois ele se interessava totalmente pelos interesses dessa igreja dos filipenses. Claro, ele estava lá na fundação, como nós vimos em Atos 16, juntamente com Paulo, ele tinha o mesmo apreço, ele conhecia aqueles irmãos, um coração pastoral. Então ele era de total confiança, ele se destacava como alguém de um caráter provado e aprovado também pelo apóstolo. Ele teve o privilégio de servir ao evangelho juntamente com Paulo. O privilégio de aprender aos pés do apóstolo, né? Timóteo, então, ele tinha essa mentalidade de servo. Ele tinha afinidade de alma, o mesmo jeito de pensar de Paulo, que é a mesma mente de Cristo. A mesma mente de Cristo. Esse tipo de mente, a mente de Cristo, é uma mente submissa. E isso nós não adquirimos assim, instantaneamente. Não é algo automático. A gente acorda, hoje eu vou ser submisso. Hoje eu acordei servo. É difícil. É algo que nós temos que desenvolver com o tempo. Desenvolver essa mente de Cristo. Nós precisamos para pensarmos como Cristo Jesus pensou. O próprio apóstolo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, para que isso aconteça na minha e na tua vida, nós precisamos
reprogramar as nossas mentes. Como diriam os coaches, você tem que mudar o seu mindset. É isso aí. Temos que reprogramar o nosso jeito de pensar. Né? Os caras fazem assim com as mãos e tal. Temos que mudar o nosso jeito de pensar. Para pedirmos a Deus a mente de Cristo. Timóteo teve uma preparação de servo. Isso aconteceu durante a sua vida. Deixe esse texto marcado e vá comigo para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. Segunda Timóteo 3, 10 ao 17. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, né? Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições, aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Assim foi a vida de Timóteo. Paulo também escreve em 1 Coríntios 4, 16 e 17 o seguinte: portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, Timóteo era muito querido do apóstolo Paulo. Podemos dizer que ele leu a cartilha, né, de Paulo e seguiu tudo à risca, para a glória de Deus. Então, Timóteo tinha essa vontade de servir. E meditando nessas coisas, eu me lembrei, né, nós temos os meninos lá em casa, os nossos filhos Samuel e Mateus, que quando o Mateus era menorzinho, ele tinha essa vontade de servir desde pequeno. E ele ficava chateado que o Samuel lavava a louça. E ele não tinha altura ainda para alcançar a louça. Ele pedia, deixa eu lavar a louça, deixa eu lavar a louça. Daí, de tanto insistir, botava uma cadeira e fazia aquela bagunça na pia. Hoje, ele podia lavar mais louça. Não é verdade? Mas ele tinha essa vontade de servir como seu irmão servia. Então é importante, nós aprendemos o quê? Sabe, ninguém é perfeito, mas quando nós olhamos para os irmãos e conseguimos identificar o caráter de Cristo, a gente olha o que ele tem de Jesus que pode me influenciar. E da mesma forma, o que eu tenho de Cristo que pode influenciar a outro. É importante, nós temos alguém como referência, que tem sempre como referência o Senhor Jesus, e sermos referência para outros. Quem é o teu Paulo, eu te pergunto? Quem é o teu Timóteo? O Evangelho nos é concedido essa graça de uma fé genuína e prática para nós praticarmos em nossas vidas e admoestarmos, ensinarmos aos outros em amor nessa relação como a de Paulo e Timóteo. Então o modo de vida de Timóteo era o mesmo de Paulo, né? Uma vida de serviço e humildade, como de Cristo. Então no serviço, Timóteo era alguém que tinha atenção, disposição, prontidão, iniciativa para servir. E isso nos ensina muito. Porque hoje, nos tempos modernos, a gente recebe um pedido de oração no WhatsApp, irmão, não estou legal, ora por mim.
Aí a gente manda o quê? O que a gente devolve pro abençoado? Mãozinha, mãozinha, mãozinha. A gente nem ora. Manda o ícone da mãozinha, cara. Liga para ele, irmão, o que está acontecendo contigo? Vamos orar, sabe? Que seja por telefone, marca um café, ou se não no culto, né? Alguém fala, pô, semana vai acontecer tal coisa, ora por mim. Daí a gente responde, tipo, telemarketing. Estaremos atendendo a sua solicitação no gerúndio. Estarei orando por você. Não! Pega a mão do irmão ali, da irmã, e ora no momento. Na hora, eu vou contar algo que é vergonha, me envergonha muito, mas eu já me arrependi, o Senhor me perdoou. Há um tempo atrás, cara, tinha um amigo meu, que eu sabia que a mulher tinha traído ele, deixado ele. E tinha um evento na igreja, ele entrou na igreja super animado. E eu perguntei, e aí fulano, tudo bem? Porque a gente pergunta essas coisas, né? Ele disse, não, cara, não está nada bem. E eu estava envolvido com o evento, bati nas costas dele. Ah, beleza, brother, depois a gente conversa. E essa conversa nunca aconteceu. Mas pela misericórdia de Deus, ele continua meu amigo. E ele casou de novo, é feliz, e glória a Deus por isso. Mas sabe, a gente tem que ter essa disposição de ouvir as pessoas. A gente gosta muito de ser ouvido, mas tem uma dificuldade enorme de ouvir as lutas, as dificuldades dos outros. Eu preciso crescer nisso. Eu acredito que muita gente aqui também. Essa arte de ouvir e de ser instrumento de Deus. Amém? E assim como Timóteo, também uma ilustração interessante, que eu gosto muito, é de que um servo bom é como um garçom. Aquele garçom discreto, que não é um garçom chato. Você vai no restaurante, né, ele está por ali, mas a gente nem vê o cara. Mas acabou a água com gás, bem gelada, com limão espremido e gelo, ele vai lá e já serve mais um pouquinho no copo. A gente terminou de comer, terminou a refeição, quando eu vi ele já levou o prato. Sabe, aquele servo discreto que não quer aparecer, atento às necessidades alheias. E como garçom, quando alguém recebe elogio, não é ele que recebe. Quando a gente vai no restaurante e elogia, meus cumprimentos ao chefe, a comida estava muito boa. Então, a gente tem que fazer para a glória de Deus essas coisas. Sem esperar nada em troca, como servos discretos. Então, irmão, eu te incentivo, segura o teu desejo de postar os seus grandes feitos na rede social, né? A gente tem isso. Cara, olha só como eu sou bom. Né? O ser humano é triste demais. Seja discreto no serviço, para a glória de Deus. Então, Paulo e Timóteo, também algo que me chama a atenção, é que nenhum deles era o primeiro, nenhum deles se destacava. Paulo, podemos dizer que ele era o segundo de Jesus, e Timóteo era o segundo de Paulo, que também era de Cristo. Né? Então, a gente tem que ter isso como principal das nossas vidas. O servo bom e fiel cristão é humilde. Né? Então, a humildade é que Timóteo buscava a glória do seu mestre, não a sua própria glória. A glória do discípulo é a glória do mestre. Jesus era um servo bom e humilde, e ele mesmo não queria estardalhaço, não fazia propaganda. Lembra de todas as vezes que ele curava enfermos, ele, cara, não fala para ninguém, velho, vai na miúda. Por exemplo, lá em Marcos 5,19, quando ele expulsou uma legião de demônios do Gadareno, lembram? O que ele falou? Vai e anuncia a tua família o quanto o Senhor fez por ti, né? E como teve misericórdia de ti. Não, vai lá e diz que eu sou o Cristo que salva, que libera. Não, vai lá e diz só para a tua família o quanto o Senhor operou na tua vida. Você conhece o texto, sabe que não adiantou muito, porque o louco saiu espalhando por 10 cidades a notícia, né? E glória a Deus por isso. Então, o segundo exemplo é o exemplo de Timóteo. Mas o texto nos traz o exemplo do irmão Epafrodito. Epafrodito, como eu já falei, ele era o apóstolo da igreja de o pastor da igreja de Filipenses naquela época. E a maior característica dele é que ele amava a igreja de Cristo. Ele tinha essa mesma submissão de Paulo e de Timóteo, e essa submissão fez com que Epafrodito deixasse o conforto da sua cidade, da igreja local, dos irmãos, e foi para Roma levando donativos, uma oferta de amor para sustento de Paulo. Como o presbítero Daniel já falou, Paulo estava impossibilitado de trabalhar, ele tinha que pagar aluguel. Esses irmãos enviavam recursos para ele, tinha que comprar comida, tudo aquilo. Então o Epafrodito
deixou o conforto de Filipos e foi para Roma. Pensa se Epafrodito, irmão, fosse como Jonas, né? Deus falou, Jonas, vai para Nínive. E aquela cidade era conhecida pelos ninivitas, que eles gostavam de fritar gente, né? De queimar as pessoas em óleo fervente. E ele, você sabe a história, né? E quem já frequentou a escolinha bíblica infantil, sabe a história do grande peixe que engoliu Jonas. Né? E depois ele se arrepende, é cuspido pelo peixe e prega aos ninivitas. E eles se rendem ao Senhor. Mas Roma não era melhor do que Nínive. Na verdade, era bem pior. Pensa, era o império vigente daquela época que dominava o mundo, né? Cada cidade era de Roma, onde eles conquistavam, eram muito arrogantes, né? Promíscuos, terríveis. A gente sabe. E mesmo assim ele foi disposto a enfrentar perigos para servir e ser útil no reino de Deus. Se fosse hoje, uma ilustração atual, é como se Epafrodito fosse enviado, sai de Blumenau, a igreja dos blumenauenses, e fosse visitar Paulo na Venezuela, com a camiseta Jesus te ama, né? Ou algo pior, lá no Oriente Médio, talvez no Paquistão, na Índia, na Coreia do Norte, onde esses 3 países são onde há o maior índice de perseguição e matança de cristãos. Então ele se dispôs a sofrer por amor de Cristo também. Falando disso, dessa perseguição, eu vi no site do Portas Abertas, se você não conhece, vá lá, tem um e-book para baixar do índice dos países onde tem maior perseguição aos cristãos. São alarmantes. E lá eu vi um relato de uma adolescente indiana que diz o seguinte: claro que as pancadas eram dolorosas, mas por dentro eu sentia uma alegria intensa. Eu era digna de sofrer por Jesus. O pastor Paul Washer dedicou 10 anos da sua juventude como missionário no Peru. E hoje o ministério dele, o Heart Cry, ele atende e dá suporte para vários missionários em mais de 30 países. A respeito de sofrer por amor de Cristo, ele diz o seguinte: eu não trocaria os anos difíceis por toda a prosperidade do mundo. Deus sabe o que cada um deve sofrer para se conformar à imagem de Cristo. Irmãos, o Evangelho não nega que eu e você somos chamados para sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Mas voltando a falar de Epafrodito, pouco se sabe desse irmão. É aqui somente que a Bíblia relata dele. Mas o que nós sabemos é que pessoalmente Paulo destacou esse irmão por ser um cooperador, companheiro de lutas, no texto que lemos, né? E que ele sentia saudades de todos, que ele esteve doente, quase morreu, esteve às portas da morte, que ele estava ali arriscando a sua vida para suprir as necessidades de Paulo. Então, todos esses termos descrevem a profunda amizade e carinho de Paulo por esse homem, um homem especial para ele, sem dúvida. E ministerialmente, Paulo também se refere a ele como um mensageiro dos filipenses. A palavra mensageiro no original ela é semelhante a apóstolo. Não que Epafrodito tenha sido um apóstolo de Cristo, porque você sabe que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Ele era um enviado, um embaixador, um representante do amor, da graça, do cuidado, do carinho desses irmãos para com o apóstolo Paulo. Ele foi como um auxiliar, né, que ajudou a igreja de Cristo, enquanto ele ajudava Paulo, né? Ele ajudava a igreja na prática do amor, do zelo, do evangelho. Como eu falei, ele pastoreava aquela igreja. Ele era um homem que tinha bons sentimentos para com os filipenses. Ele tinha saudade, diz a palavra, desses irmãos. Sabe, que bom é quando nós nos ausentamos e temos saudade da igreja. Você experimenta disso na sua vida? Você tem saudade de se reunir aos domingos na Assembleia dos Santos, de ver o irmão olho no olho, de nos alegrarmos em adoração? Ou é só mais um dia qualquer da semana
em que a gente cumpre nossas obrigações religiosas. Mas Epafrodito tinha saudades e ele estava angustiado porque os irmãos souberam que ele estava doente e isso preocupava ele demais. E finalmente Paulo disse que ele era um ministro que devia ser honrado e que eles tinham que festejar quando ele voltasse, ele tinha que ser recebido com honra. Homens como foi Epafrodito, recebido com honra e alegria. Ele era um cristão equilibrado. Nós aprendemos com esse homem que devemos colocar os nossos interesses, ou melhor, os interesses dos outros acima dos nossos. Os nossos interesses em segundo lugar. Amém? Então, como eu disse, ele era um embaixador dos filipenses, um representante. Ele foi um cristão sensibilizado, pois ele sentia a responsabilidade pelo apóstolo, pela igreja dos filipenses, pela obra de Cristo. O servo bom e fiel é comprometido. Mas, acima de tudo, ele foi destacado como um cristão abençoado. Porque ele foi abençoado, ele teve o privilégio de servir o apóstolo Paulo. Ele teve o privilégio de servir a igreja de Cristo Jesus. Ele teve o privilégio de ser mensageiro da graça de Deus na dificuldade de Paulo. E ele teve o grande privilégio de ser curado por Deus da sua doença. Então, a pergunta que eu tenho para nós nesse momento é: nós estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo reproduza em nossas vidas essa mente submissa, como a mente de Cristo? Uma mente submissa, um coração que se curva diante de Deus e não se curva para as dificuldades dessa vida. Nós devemos lembrar que essa vida traz pressões, mas que essas pressões, dificuldades, lutas, são oportunidades para mim e para você crescermos, para eu, né? Para mim é feio, para eu e para você crescermos em graça, em contentamento. Nós só vamos ver as dificuldades como oportunidades quando tivermos a mente de Cristo. Uma mente que se sujeita a Cristo nos faz vencer as ofensas das pessoas e as pressões da vida. Algumas vezes eu e você somos feridos, né? Eu costumo dizer que palavras ferem muito mais do que tapas e bofetões. Nós somos feridos, às vezes, intencionalmente, por outra pessoa, outras vezes não. Pouco importa. Porque a dor causada quando nós somos feridos é imensa. E a reação de quem é ferido é ficar ressentido. Eu falo isso porque a carta se refere à igreja que tinha suas mazelas. E relacionamento entre homens é difícil. Não é fácil nós sermos igreja e nos sujeitarmos ao Senhor e uns aos outros. Então, às vezes, nós nos sentimos ofendidos, ficamos ressentidos. Acontece que o ressentimento, meu irmão, é um apego à dor. Em vez de deixar passar o ressentimento, leva na boa, na esportiva, nós ficamos guardando ele, relembrando da ofensa. Vez após vez, isso acaba intensificando a dor. Meu ressentimento cada vez dói mais. E parece que cada vez mais foi injusto. Nós não somos melhores do que ninguém. A própria medicina diz que o ressentimento não é saudável e que ele pode literalmente nos envenenar. Mas a Bíblia nos adverte, lá em Jó 21, diz o seguinte: um homem morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração. Servir por amor a Cristo, então, é servir sem esperar nada em troca. É quando nós temos toda a expectativa em Jesus e não no reconhecimento dos homens. E eu nos pergunto, quem de nós está disposto a sair da sua zona de conforto para servirmos a todos? Quem de nós está disposto a servir de uma forma anônima? O que é mais importante? O que inflama o meu e o teu coração? Cantar no louvor da igreja ou limpar o banheiro durante a semana quando ninguém está olhando? Outra coisa que nós temos que admitir é que eu e você
somos muito bons em conjugar certos verbos. O verbo receber, conquistar, possuir, mas é muito difícil nós conjugarmos e precisamos aprender a conjugar o verbo abnegar. Eu abnego, tu abnegas, ele abnega, nós temos que aprender a conjugar. Vós abnegueis, eles abnegam. Temos que aprender a conjugar. E a abnegação é o cerne do serviço cristão. Abnegar é simplesmente abrir mão dos meus desejos e das minhas vontades em função das necessidades do outro. Já lemos o texto, no começo de Filipenses, que todos somos diáconos, que significa servos. E me chama a atenção que os americanos, eu já falei isso aqui algumas vezes, nos países de língua inglesa, eles não vão ao culto aos domingos, eles vão ao serviço. Culto, service. Então, você e eu nos dirigimos à casa de Deus para servirmos uns aos outros, em amor. De uma forma prática, então, o que nós podemos aprender com Paulo, com Timóteo e com Epafrodito? Talvez você se lembre, eu já falei, o significado do nome de cada um deles. Paulo significa humilde, pequeno. Timóteo, aquele que honra a Deus. E Epafrodito, originalmente, significava aquele que é amado por Afrodite, mas depois, no grego foi atualizado, significa amável, amoroso. Afrodite, para os gregos, era a deusa do amor. Então, se traduz para amável. Epafrodito é amável. Então, se você tiver uma filha e o nome dela for Amabile, ela é uma Epafrodita. O que nós aprendemos com Paulo, Timóteo e Epafrodito? Que o servo humilde que honra a Deus é amável. Anota essa aí, você que está anotando. O servo humilde que honra a Deus é amável, pois honra a Deus se sujeitando aos irmãos por amor de Cristo. Nós vemos então que esses homens, eles foram piedosos, mas eles eram pecadores como eu e você. Mas vemos a ação de Cristo na vida de cada um deles. Nós notamos então, Cristo em Paulo fez dele um servo humilde, pronto a ensinar, disposto a sofrer por amor, um homem cheio de contentamento no dia de hoje e esperança no dia de amanhã, um homem de uma alegria inabalável na certeza da vida eterna. Cristo em Timóteo fez dele um servo fiel nas suas atitudes, um homem ensinável, humilde, cheio de fé e devoção, que honra a Deus, um homem cheio de obediência ao seu mestre, ao seu Senhor, alguém que tinha prontidão em servir. Nós vemos Cristo na vida de Epafrodito, que fez dele um servo amoroso, que amava a igreja, onde não media esforços para servir os irmãos, era generoso, que enfrentou o risco da morte, se preciso, tinha um olhar de pastor e tinha saudades da comunhão com os irmãos. Cristo em nós, só Cristo em nós. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é que nos faz mansos e humildes de coração, como o próprio Jesus. Nos faz levar a paz por onde formos. Nos torna dispostos a servir a todos em amor. Eu tenho duas ilustrações aqui, bem rápido. Nós hoje temos uma infinidade de serviços, gostamos de facilidades, e glória a Deus por isso. Coisa dos tempos modernos. Eu atualmente preciso trocar de operadora de celular. Estou buscando um plano família, se alguém tiver algum bacana para me indicar. Então a primeira coisa que a gente faz quando quer trocar um serviço, a gente vai para a internet. Ou comprar alguma coisa. Aí a gente vai e olha lá, é impressionante. Eu vi um anúncio e no meu Instagram tem todos os anúncios de todas as operadoras de telefonia celular do mundo estão ali. Daí a gente começa a olhar as ofertas, os planos e também os comentários. Pô, eu peguei, não funciona, gente elogiando. Ou quando a gente liga e vai comprar, por exemplo, bagagem, Sabia que se comprar pelo telefone é mais barato, Compra bagagem por telefone, a pessoa faz o atendimento, passa o número do cartão, e depois, você pode avaliar meu atendimento, daí vem aquela voz,
De 1 a 5 no teclado. 1 é péssimo, 5 é muito bom. Irmão, eu pergunto para mim e para ti, se o nosso serviço cristão fosse avaliado com uma nota de 1 a 5, ou se ele fosse comentado nas nossas redes sociais, que tipo de comentários nós íamos ler lá? A outra ilustração é que vamos imaginar que fosse possível que existisse as Olimpíadas do servo cristão, do serviço cristão. Lá no pódio, 1º, 2º, 3º lugar, dentro do texto que nós lemos. Quem você imagina que ia ocupar o 1º lugar? Talvez o apóstolo Paulo, Timóteo em 2º, quem sabe? Epafrodito em 3º. Não, eu acho que não. Paulo, com certeza, ele não ia querer o 1º lugar. Talvez ele colocasse o próprio Timóteo em destaque. Talvez Epafrodito, que quase morreu e foi curado por Deus e amava a igreja de forma intensa. Mas eu tenho certeza de que nenhum dos 3 aceitaria estar naquele pódio. Nenhum dos 3 seria como eu e você. Porque se fôssemos nós, a gente é muito bom em querer os louros, em levar o crédito, em ter os benefícios do nosso esforço. Nós nos alegramos em levantar a taça, em receber a medalha de ouro, em estourar a champanhe pelos nossos grandes feitos. Olha como eu sou bom! O que eu vejo nessa ilustração, Paulo prostrado de rosto em terra, glorificando ao Senhor, Timóteo ao seu lado, quebrantado de alegria, e Epafrodito glorificando a Deus por sua grande glória, majestade e poder. Jesus, somente Ele é coroado de glória. Aleluia! Temos que ter esse prazer maior, vermos Cristo Jesus, exaltado em grande glória e poder, coroado de majestade. Nenhum esforço nosso chega aos pés do labor da cruz do Calvário. É lá que nos foi concedido o benefício do amor. E esse benefício do amor não é para ser praticado somente na igreja. É o ofício de sermos servos de Deus. Tem que ser praticado e tem que começar em casa. Saiba, meu irmão, você que é casado, esposo, você é o servo da sua esposa. Esposa, você é serva do seu marido. Filhos, você é servo do seu pai, servo da sua mãe. Pai e mãe, vocês são servos de seus filhos para louvor da glória de Deus. E daí sim, vamos ser servos na igreja, no trabalho e de todas as pessoas. Acontece, meu irmão, se alguém aqui se diz cristão, se você se diz cristão, mas não é alguém ensinável, se acha o dono da razão, não está disposto a aprender, não é grato pelo que tem, não está disposto a servir e compartilhar o que tem recebido com os outros em amor, se você não tem prazer nisso aqui, na comunhão dos santos, não se alegra no privilégio de ser igreja, você não entendeu o Evangelho, você não entendeu o Evangelho, você precisa se render a Cristo e se arrepender da sua arrogância e da sua falta de amor. Converta-se a Cristo Jesus, que foi o servo bom e humilde. Eu digo então que o cristão genuíno, ou ele serve a todos, ou ele não serve para nada. Paulo, Timóteo e Epafrodito foram excelentes exemplos, mas eles não se comparam ao exemplo maior de Cristo, o nosso exemplo de servo fiel. Jesus, muito mais do que lavar os pés dos discípulos, ele se esvaziou da sua glória. Jesus, sendo Espírito, se fez carne, sendo eterno, se fez homem, sendo o Rei dos reis, se fez servo, sendo bendito, se fez maldição por mim e por ti, sendo santo, 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 Jesus se fez pecado. Ele deixou a glória dos céus, a sua majestade, para mergulhar na imundícia da nossa história. Ele pensou mais em nós do que nele mesmo. Ele nos amou e se entregou por cada um de nós.
Ele nos amou com amor eterno. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele curou enfermos, Ele libertou os cativos, alimentou os pobres, ensinou a verdade, deu-lhes a paz do reino dos céus, pregou a salvação e nos ensinou, com a sua vida, o caminho do amor. Jesus é aquele que se humilhou diante dos homens como servo perfeito, bom e fiel. E Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome. Não espere recompensas dessa vida. O nosso galardão está guardado nos céus. Concluindo, nós precisamos urgente desenvolver essa mentalidade submissa para agir com alegria e submissão, submissos a Cristo, servindo as pessoas. Uma mente servil que nos faz ver os problemas como oportunidades a nosso favor e, consequentemente, como oportunidades para o reino de Deus, para que o Evangelho se expanda e seja pregado. Nós temos que caçar pessoas com problemas, porque temos a solução em nossas mãos. Mas uma mente submissa a Cristo nos faz servir as pessoas, nos humilharmos, considerando todos superiores a nós mesmos. Então nós não podemos perder essa oportunidade da alegria de servir em amor. Não podemos esquecer que isso é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas e que eu e você somos o fruto do penoso trabalho de Cristo Jesus. E a Ele nós devemos render as nossas vidas dessa forma. Não existe outro jeito. Nos dispondo a servir. Amém? Cristo se humilhou para nos servir. Seja grato por isso. E anseio pelo dia em que Deus vai fazer com que todo joelho se dobre diante dele. E quando toda língua vai confessar que Jesus Cristo, o servo fiel, é o Senhor da glória. E Deus é glorificado quando nós nos alegramos na cruz de Cristo. Na cruz daquele que serviu para a nossa salvação. Aquele que se fez maldito diante dos homens, para nos tornar benditos diante de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, Pai, Tu és o Pai de amor, que nos chama muito mais do que uma religião, nos chama para termos um relacionamento profundo de filhos amados que contemplam o Pai na sua beleza, na sua verdade, na sua fidelidade, no seu amor. O Pai de toda boa dádiva, o Pai de instrução, o Pai que nos transforma à semelhança do Teu Filho amado. Muito mais do que altruísmo, Senhor Jesus, eu te peço, faze-nos, Pai, nos compadecermos das necessidades, Pai. Daqueles que andam como cegos, buscando uma paz que o mundo não dá. Daqueles que andam famintos, Pai, têm se satisfeito com o lixo de filosofias, Pai, têm se satisfeito com o lixo de questões políticas. Daqueles que são rápidos em julgar. Ajuda-nos, Pai, a transmitirmos do Teu amor e servirmos o pão da vida. Ajuda-nos, Pai, a sermos os braços de amor do Senhor, a expressão da Tua graça para todos aqueles que estão perdidos, mas que pertencem a Ti. Usa-nos, Pai, com autoridade e poder, para nos humilharmos diante de Ti. Convém que Tu cresças, que cada um de nós venha a diminuir, para louvor da glória de Deus. Amém.